Prontinho, gravando. Bem-vindas, deusas, que estão assistindo a gravação. Estamos no nosso estudo. Oi, que lindeza! Estamos no nosso estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Estamos no capítulo 8, tá? A preservação do self, a identificação de armadilhas, arapucas e iscas envenenadas, que é o conto dos sapatinhos vermelhos, né? Toda a história dos sapatinhos. Me conta vocês, vocês conseguiram ler, não conseguiram, se conectaram, fez sentido, ou acharam mais fácil ou mais difícil? Oi, princesa! Tchau! Você vai brincar? Tá bom. Tchau, tchau. Conta, meninas, a vez de vocês. Vocês conseguiram ler ou não leram ainda? Não deu tempo de terminar? Eu consegui Leu e ler, gostou? Pode falar. eu consegui ler sim. Eu senti, eu achei ele um pouco pesado, né? Curiosamente, eu achei ele mais pesado do que a Mulher Esqueleto. Sentiu o quê? Mais pesado que a Mulher Esqueleto. Eu me conectei no sentido de peso mesmo, mas tava lendo ele com peso, sabe? Para mim, ele foi pesado. Sim. Ela constrói camadas de consciência, né? Então, não tem como falar sobre sapatinhos vermelhos, sobre todos os lugares em que a gente está se abusando, sem ter o mínimo de consciência do Barba Azul, o mínimo de consciência da escolha por si mesma, porque na maioria das vezes nossos sapatinhos vermelhos são conjugais, né? Então, ela traz uma pesadinha. Assim como o próximo capítulo também, que é o retorno à alma, a casa do self, né? Esse é a preservação do self. O capítulo seguinte, ele é, ui, cadê? O retorno ao próprio self, a volta ao lar, né? O lar da alma, que é pele de foca, que também bate. Eu tinha o livro, né, que eu fiquei buscando, gente, cacei em todo lugar o livro, não achei. O meu conto infantil, que era outra coisa, que era a história que eu me conectava, era com esse conto infantil, né? E aí, quando eu li, também me deu um baque, assim, a história, porque eu, apesar de já ter lido o livro todo, né, eu não lembrava da história. Parece que, tipo, deu um apagão na história, e a história que eu me conecto era a história do livro do conto infantil. E eu fiquei caçando esse livro. Achei todos os livros de história infantil da minha infância, menos ele. Não sei o que aconteceu, não sei se ele, por um acaso, ele estragou e a minha mãe acabou jogando fora na hora que foi arrumar, enfim, porque ele era um livro fininho e grande. E eu lembro que eu adorava ele. E ficava doida, queria um sapatinho vermelho, enfim. Mas era um conto bonitinho. Eu não lembro direito exatamente da história, mas era um conto bonitinho, né? E aí, quando eu li, né, de novo, ele foi um embaque. Eu estou fazendo também né, com outro grupo, e a gente lê e faz discussão e também faz vivência, né? E aí foi bem intenso, assim. Olhar para essas camadas, essas ilusões, né? O que nos tira do nosso caminho, da nossa essência, o sapatinho feito à mão, né? Que era feito por, por ela, e que era parte dela, que fazia ela feliz, e de repente foi jogado fora. E às vezes a gente deixa as pessoas pegarem nossas coisas que a gente gosta e jogarem fora, né? E e aí é um conto bem intenso mesmo. Sim, sim. Eu gosto, E mas né, fiquei pesquisando. eu também, quando eu reli, estava no dia do encontro passado, né? No dia anterior eu estava preparando a revisão, a aula, tudo para reler e trazer todo o material. E aí, também, quando eu reli alguns trechos que já estão, né, bem marcados, nossa, bateu demais.
né? Porque acaba que eu vivo com o livro, meu livro é vivo, né? Então eu abro ele todos os dias, praticamente, às vezes mais de uma vez por dia. E aí, reler alguns trechos só desse capítulo também me pôs as lágrimas, assim, de nossa, muito forte, né? Principalmente quando ele fala do coletivo no final, né? Quando ela fala para a gente continuar, né, lutando, né? Não nos tornarmos uma comunidade de mulheres mortas, uma sociedade de mulheres mortas. Aí bateu, no momento que estamos vivendo, em tantas lutas que estamos enfrentando, e tantas mulheres que eu atendo aqui com a honra da grande deusa, aí realmente nessa parte bateu. E eu acho que esse é o objetivo do livro, né? Como a gente sabe, esses pontos, esse livro ele é atemporal por causa disso, porque ele sempre vai ter um significado conforme a sua fase da vida. Isso é muito poderoso. Mais alguém quer comentar? Então, vamos seguir da forma como a gente fez, lendo e conversando sobre o conto. Então, perfeito. Então, hoje a gente vai trabalhar os sapatinhos vermelhos, né, que falam de todas as coisas que a gente acaba entrando num estado. E aí, o que acontece? Esse conto, ele é um conto base desse livro, porque ele fala sobre a hambre del alma, que é exatamente esse estado da mulher em que ela está brava, ela está faminta, ela está esfaimada, né, quando ela fala, que é a base de La Loba. Então, a mulher, para ela procurar a loba, quando ela vai para o deserto psíquico, quando ela realmente sai juntando ossos a qualquer custo, é quando ela está faminta num ponto em que ela não importa mais nada, né? Nada mais faz com que ela permaneça domesticada, porque ela já está num estado visceral, num estado tão, né, tão psiquicamente destrutivo que ela precisa reagir. Então, a fome da alma, né, a alma faminta, ela é a base do encontro com a loba. Então, aqui no capítulo 8 é que ela vem explicar a fome da alma. É que ela pincela, né? A gente precisa ver a nossa energia criativa, a gente precisa, né, sair de perto do predador, precisa dar limites ao predador com Baba Yaga. Mas aí nos sapatinhos vermelhos é quando ela mostra que essa fome desesperada leva as mulheres a ações desesperadas que levam a nada mais, nada menos do que a morte da alma, que é quando os pés são amputados, né, da menina. Então, né, essa consciência ela é muito poderosa, porque explica também, traz para a gente a luz da compreensão sobre tantos padrões femininos que a gente encontra e que às vezes a gente não entende. Por isso que ela fala do aprendizado da impotência, né, que é uma hipótese científica, um experimento, porque quantas mulheres estão com os instintos completamente alterados, em pleno estado de torpor, sem reação nenhuma, geralmente as nossas ancestrais, que tiveram os pés amputados, depois de tanto desespero, de tanto tentar preencher a fome da alma com alguma coisa, e agora elas simplesmente vivem no estado de torpor, muitas delas, e a gente não entende. Só que essa mulher reage, que essa mulher passa alguma coisa, e é um longo processo. Então, vamos ler? Todo mundo com uma bebidinha quente, porque esse conto é delicado. Então, vamos lá. Eu começo, aceito ajudantes, os sapatinhos vermelhos. Se alguém quiser falar, pode falar. Deixa eu falar. É a primeira vez que eu estou participando dessa parte, tá? Do grupo de leitura. Então, se eu puder hoje não só ficar de ouvinte, eu agradeço. Fique tranquila. A gente, depois de muitas formas, encontramos um fluxo em que a gente lê o conto inteiro e vai debatendo os trechos. Ah, ótimo, tá. Porque ali quem não lê o conto, ou se quiser reassistir no futuro, principalmente a gente mesmo, as outras deusas, né, não precisa voltar ao livro para reler o conto para poder assistir. Tá bom.
né? Então, a gente vai lendo, quem quiser ler um pedaço, né, até porque esse conto, né, especificamente, ele é mais longo, então, quem quiser vai lendo um pedaço e aí a gente vai discutindo cada um dos Hoje é o trechos. meu primeiro conto com vocês. Que legal. Parece, Uma parece, alegria. parece que é o conto, né, também, porque o anúncio aí eu já senti. Então, vamos. Aline, eu posso ler. Perfeito. Então, eu começo e você continua, pode ser? Ok. E aí a gente vai lendo e pausando. Então, os sapatinhos vermelhos. Tão bonitinho, né? Sapatinhos vermelhos. Eu adoro isso de Clarissa, tipo, Vaza Lisa com a bonequinha de vestidinho, com um aventalzinho branco. Tipo, é muito fofinho. Então, sapatinhos vermelhos. Tinha que ser vermelho. Podia ser outra cor? Não. Vermelho é a cor que marca essa transição de consciência. Era uma vez uma pobre órfã que não tinha sapatos. Quem está com o livro vermelho é na página 248, quem está assistindo a gravação. Quem está em casa. Essa criança guardava os trapos que pudesse encontrar e, com o tempo, conseguiu costurar um par de sapatos vermelhos. Eles eram grosseiros, mas ela os adorava. Eles faziam com que ela se sentisse rica, apesar de ela passar seus dias procurando alimento nos bosques espinhosos até muito depois de escurecer. Um dia, porém, quando ela vinha caminhando com dificuldade pela estrada, nossa filha e com seus sapatos vermelhos, uma carruagem dourada parou ao seu lado. Dentro dela havia uma senhora de idade que lhe disse que ia levá-la para casa e tratá-la como se fosse sua própria filhinha. E assim lá foram elas para a casa da rica senhora. E o cabelo da menina foi lavado e penteado. Deram-lhe roupas debaixo de um branco puríssimo, um belo vestido de lã, meias brancas e reluzentes sapatos pretos. Quando a menina perguntou pelas roupas velhas, e em especial pelos sapatos vermelhos, a senhora disse que as roupas estavam tão imundas e os sapatos eram tão ridículos que ela os jogaram no fogo, onde se reduziram a cinzas. Quantas camadas só nesse comecinho. O que parece um presente, de repente, tira a essência dela, né? Quanto ela deve ter sonhado em ter uma casa, uma família, uma proteção. E quando ela supostamente encontrou isso, foi quando ela encontrou justamente o fim de tudo que era dela, que pertencia a ela, tudo que ela tinha como dela, né? Sim, exato. E aqui a gente tem várias camadas, né? Então, assim, primeiro, uma menina. Não é uma velha, não é uma mulher. Não conto nada por acaso, nada está colocado de forma trivial. Então, é uma menina. Então, mostra que ela ainda era inocente em seus instintos, que era não iniciada. O conto não fala dessa menina ter mãe, porque ela era uma órfã. Então, ninguém mostrou a ela o caminho, nenhuma loba ensinou a esse filhote os perigos. Então, é um filhote de loba solto na floresta. E aí ela começa instintivamente, intuitivamente, a criar a sua vida, a nutrir a sua vida criativa, a juntar retalhos. É quando a menina começa a crescer, se desenvolver, por na faixa dos 10 anos, e começa ela a ter os próprios hábitos, os próprios hobbies, os próprios desejos e vontades, os próprios amiguinhos, as coisas que ela gosta e que não gosta. E aí, então, o que a família faz? O que os pais fazem? Podam. Não pode se comportar assim, não pode falar assim, não pode andar descalça, não pode sentar desse jeito. Você não pode andar com os meninos como você fosse um menino também. Você tem que sentar direitinho, né? Cubra as orelhas de loba, esconda a cauda. Não pode aparecer por baixo do chapéu, como ela fala em La Loba, né? Não pode aparecer a cauda por baixo da saia do vestido. Então, nessa idade é quando esses sapatinhos começam a ser costurados à mão, e aí então eles são destruídos pela necessidade de aceitação social. Então, são os nossos desejos. Podem observar suas vidas. Provavelmente, vocês vão encontrar uma intensa identificação com desejos da adolescência. Muito do que nutre a sua alma hoje provavelmente despertou de uma maneira similar na sua adolescência. O desenho, a costura, o interesse por alguma coisa, o interesse por algum tipo de livro.
a vontade de fazer algum movimento, a vontade de viajar, no meu caso. Então, provavelmente despertou na sua adolescência, que é quando a sua alma começou a nutrir energia criativa. E aí o que acontece? Ela entra nessa questão de que a vida criativa ela é cara. A vida, prestem bem atenção nessa frase. A vida criativa é cara. E o, o ego, ele não quer pagar esse preço. Ele quer facilidade. E não está errado, tudo bem a gente querer algo mais fácil. Mas só que aí a gente cai em armadilhas. A vida criativa da alma é escolher a você aquilo que te nutre. Por que é cara? Porque pode te transformar na mulher estranha, que a sociedade não aceita. Porque requer que você escolha tempo para você. E você não faz isso. Se for para virar a noite trabalhando, tranquilo. Se for para virar a noite pintando, desperdício de tempo. Se for para virar a noite bordando, invenção. Costurando, como Carol aí, artesã maravilhosa, costurando, invenção, rapaz, costurar até 1 hora da manhã, 2 da manhã, mas se você estiver trabalhando, pode. Parar para ter um momento com as suas amigas, é escolha. A vida criativa é cara, ela tem um preço muito alto. A menina, como é que a menina poderia preservar os sapatinhos originais, dizendo não à carruagem dourada? Olhando para a carruagem dourada da velha senhora e dizendo, valeu, e saindo saltitando. Imagina aquela fazendo meme, né? Aí letrinhas pretas, assim, acabou e pronto. Valeu e saindo saltitando nos próprios sapatinhos esfarrapados. Porque os sapatinhos eles são esfarrapados no começo. Depois que a gente faz um sapatinho, 2 sapatinhos, 3, 4, 5, 10, eles ficam, ó, sensacionais. Porque a vida criativa requer repetição. Então, primeira pergunta: quais lugares em que você está escolhendo a carruagem, a gaiola dourada, para não pagar o preço da vida criativa, da vida autêntica, da vida da alma? A vida criativa, porque é o termo que Clarice usa muito, né? Porque vida criativa, não é criativa de criatividade, é a vida que cria algo. O problema é que a gente paga muitos preços, mas são preços que não levam a lugar nenhum. A gente vive em sacrifício, mas não vai para lugar nenhum. Então, a vida criativa é a vida que cria vida. Faz sentido? Foi mais ou menos nessa época da adolescência que eu comecei a gostar de escrever poesia, ler poesia. Sempre foi, começou mais ou menos nessa época aí da pré-adolescência. Essa paixão pela escrita e pela leitura e encontrar em palavras um significado que eu não conseguia exprimir por mim mesma, né? De outras formas. Então, quando você falou isso, realmente tocou aqui, porque realmente é isso mesmo. É nessa fase da vida que você começa a descobrir quem você é. Isso mesmo. É Você quando quer que assim eu que ele leia? desperta. Pode ser, adoro. Quer que eu leia esse Como, pedaço? como esse, então, como esse conto ele é mais denso, vamos pegando parágrafo por parágrafo, pode ser ou fica muito lento? Acho que pode ser, né? Você que sabe. Por mim, tudo bem. Vamos tentando. Pode Pode começar? ser. Pode ler. Pode. A menina ficou muito triste.
pois mesmo com toda a fortuna que a cercava, os modestos sapatos vermelhos feitos por suas próprias mãos haviam lhe dado uma felicidade imensa. Agora, ela era obrigada a ficar sentada e quieta o tempo todo, a caminhar sem saltitar e a não falar, a não ser que falassem com ela. Mais uma chama secreta começou que qualquer outra coisa. Cortou o final para mim, cortou para vocês também? Mas uma Vou chama passar, secreta porque aqui o começou a final arder. é ruim. Peraí. Mas uma chama secreta começou a arder no seu coração. E ela continuou a suspirar pelos seus velhos sapatos vermelhos mais do que por qualquer outra coisa. Isso. Aí E agora? o Tá negócio começa a picotando ou ficar melhorou? complicado. Melhorou. Melhorou? Aí agora a gente começa a ter os sinais da destruição do self selvagem. Porque na hora que essa alma, que é viva, criativa, corajosa, começa a ser domesticada demais, ela começa a entrar num processo psicótico e começa a ter uma obsessão por algo. E aí isso pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que dê a sensação ou a ilusão de que ela vai sentir de novo a mesma sensação da alma criativa original dos sapatos vermelhos. Então, vamos voltar no tempo. A mulher tivesse acesso a alguma liberdade, e aí então ela era forçada a se casar. E aí esse casamento fazia com que ela tivesse que se transformar na boa esposa. E aí o que essas mulheres faziam? Começavam a se encontrar escondido para pintar, para beber, para festejar. Começavam a ter hábitos escondidos, preservados, quietos, ocultos, extremamente valiosos. Passavam a ter vidas submersas, extremamente valiosas, aos quais essa mulher tinha total foco, obstinação. Só que aí vem uma pergunta: a partir do momento em que essa consciência ela está totalmente direcionada para essa fuga, como é que ela destrói a realidade da gaiola? Porque se ela está totalmente focada na fuga, nos goles de prazer, e aqui no livro, inclusive, ela traz o caso de Jane Joplin, de várias outras mulheres extremamente forçadas à domesticação que acabaram indo para os vícios reais. Como é que ela questiona o sistema que a aprisiona? Se a energia dela não está para se salvar, está para se dopar, está para se anestesiar, está para ter mais um gole de prazer. Esse é o grande problema. Quando a gente, ao invés de agir e reagir sobre o sistema que nos oprime, a gente acaba se submetendo a ele pelo aprendizado da impotência, acreditar que nada que a gente possa fazer, além de se submeter. E aí, então, criar fugas paralelas. E essas fugas dominam a alma e corroem. Pode ser que as meninas estão só assim. Pode seguir. Como a menina tinha idade suficiente para ser crismada no dia no seu sacramento, a senhora levou-a a um velho sapateiro aleijado para que ele fizesse um par de sapatos especiais para a ocasião. Na vitrina do sapateiro havia um par de lindíssimos sapatos vermelhos do melhor couro. Eles praticamente refulgiam, pois apesar de sapatos vermelhos serem escandalosos para se ir à igreja, a menina, que só sabia decidir com seu coração faminto, escolheu os sapatos vermelhos. A vista da velha senhora era tão fraca que ela sequer percebeu
era tão fraca que ela, sem perceber a cor dos sapatos, pagou por eles. O velho sapateiro piscou para a menina e embrulhou os sapatos. E aí, como ela está procurando os sapatos vermelhos, originais, tudo que pareça com eles é aceito. Talvez o vício em drogas lícitas ou ilícitas não seja o caso de muitas aqui, mas e os vícios emocionais? A perpetuação de relações que não evoluem e que não geram vida. Seja repetindo conexões, seja se mantendo em relações familiares, seja se mantendo em relações amorosas, porque nós também temos aquele desejo que só o sapatinho vermelho original dava e que às vezes uma conexão traz no começo. E aí também é um sapato vermelho da loja, porque não é o sapato vermelho original. E aí, às vezes, a gente encontra uma deusa que a gente diz, nossa, essa mulher é incrível. E quando olha, ela está em relacionamento, que a gente diz, mas por que essa mulher está submetendo a isso? Por que ela não dá um basta nisso? Porque nessa relação ela encontrou os sapatinhos falsos. E depois que ela coloca no pé, como é que tira? No começo, o instinto, o self ainda um pouco quebrado, pode até ter dito, não sei se eu estou fazendo a coisa certa, mas ela continua fazendo mesmo assim. E são os sapatos vermelhos que mantêm muitas mulheres presas em relações destrutivas, até elas chegarem à simples consciência de que não tem como tirar mais os sapatos, então é assim mesmo. Por exemplo, voltando às nossas ancestrais, muitas delas tinham uma vida, né, de ser jovem, sair, desenhar, e aí casaram, e no começo aquela paixão, aquele novo amor, aquele marido jovem, talvez tivesse trazido a ela uma sensação de ser dona de casa, ter dinheiro, estou remetendo até aos meus avós. E aquilo trouxe na hora uma sensação de que ela teria novamente uma vida criativa, que não se realizou, obviamente. E aí o que acontece? Sempre aparece um barba azul, predador da psique em suas infinitas formas, e coloca exatamente aquele convite recusável. O barba azul trouxe o seu cavalo com os sininhos carmim, e agora ele dá um sapato carmim. O predador da psique em suas mil faces. Sempre aparece. Vamos lá? Fazendo sentido, deusas? Sim. Vocês que leram também podem ir acrescentando. Vocês sabem que nada é a verdade, tudo é a verdade. Continuar? Alguém mais quer ler? Ou quer que eu continue? Pode ler. Continua? No dia seguinte, os membros da congregação ficaram alvoroçados com os sapatos da menina. Os sapatos vermelhos brilhavam como maçãs polidas, como corações, como ameixas tingidas de vermelho. Todos olhavam carrancudos, até os ícones na parede, até as estátuas não tiravam os olhos, reprovadores dos sapatos. A menina, no entanto, gostava cada vez mais deles. Por isso, quando o bispo começou a salmodiar, o coro a cantarolar, o órgão a soar, a menina não achou que nada disso fosse mais belo que os seus sapatos vermelhos. Continua mais um pouquinho. Antes do final do dia, a velha senhora já estava informada dos sapatos vermelhos de sua protegida.
Nunca, nunca mais use esses sapatos vermelhos, ameaçou a velha. No domingo seguinte, porém, a menina não conseguiu deixar de preferir os sapatos vermelhos aos pretos. Ela e a velha senhora caminharam até a igreja como de costume. À porta do templo estava um velho soldado com o braço numa tipóia. Ele usava uma jaqueta curta e tinha barba ruiva. Ele fez uma mesura e pediu permissão para tirar o pó dos sapatos da menina. Ela estendeu o pé e ele tamborilou na sola dos sapatos uma musiquinha compassada que lhe deu cócegas na sola do pé. Lembre-se de ficar para o baile, disse ele, sorrindo e piscando um olho para ela. Olha só. Aqui a gente tem muitos aspectos, né? Primeiro, essa anciã, né? Geralmente, quando a gente traz nos contos, o selfie velho, né? O selfie ancião, ele é um aspecto que nos protege e guarda, porque ele é mais sábio. Mas aí é preciso fazer uma separação para entender que aqui, essa anciã, ela é o self-senescente, ela é o campo que já não tem mais vida. Na verdade, ela é a representação da guardiã das tradições coletivas, não pessoais. Então, né, sempre vai existir aquela, aquele, aquela representação, aquele simbolismo de tudo que guarda as tradições coletivas. Então, ao invés dela proteger a menina diante do repúdio social, ela briga com a menina porque ela também não quer ser excluída da sociedade como a guardiã da menina. Lembra muito quem? A Patinho Pata. feio. Patinho feio, lembra muito a mamãe Pata. Então, esse lugar de mulheres que julgam mulheres e condenam uma vida criativa para que elas possam, então, sustentar o sistema e pertencer a ele, é a representação dessa senhora. São mulheres que lutam contra mulheres, mulheres que lutam contra todas as que desejam exprimir, expressar, criar, usar os seus próprios sapatinhos feitos à mão. Por quê? Porque é uma busca do perfeito. Veja que na casa da velha, tudo era muito branco, bem passado, puríssimo. E os sapatinhos feitos à mão eram falhos. Porque a vida criativa é cheia de erros, é retalho. É a partir dos nossos fragmentos que se cria a vida. Se tiver branco demais, puro demais, intocado demais, não tem cor, não tem alma, não tem vivência, não tem mergulho, não tem cheiro, não tem terra, não tem a loba. Tem um ditado que diz, é errando que se aprende, né? Eu gosto muito de falar, é vivendo que se aprende. Porque não é sobre errar certo ou errado é julgamento. Não é sobre vida, é vivendo que se aprende. Você tem que viver, você tem que fazer, você tem que ir lá. E a senhora não permite isso, ela quer que a menina seja perfeita. E aí, então, aparece a mesma figura que vende os sapatos, agora na porta da igreja, sondando essa menina. Vocês percebem a repetição de outro padrão? O Barba Azul, ele faz o quê? Ele chama para um passeio no bosque. A fragilidade, o nível de deslumbramento, o nível de fome da alma é sempre observado pelo predador. Ele não chega e ataca, ele observa, ele se aproxima, ele é gentil, engraçado até. A barba nem é tão azul. Vocês lembram do conto do Barba Azul? Quem está assistindo a gravação e não viu que o Barba Azul está gravado e está nos links. Então, ele vai se aproximando gentilmente, engraçadinho até, né? Tamborilando assim no pezinho da menina, dando cócegas. Olha só o perigo. É onde La Loba rosnaria. Primeiro que a gente nem compraria esses sapatos.
A partir do momento que ela engana a velha senhora, já mostra o tanto que a alma está faminta. Porque existe na sociedade, né, no feminino, muitas questões que a gente pode observar conforme a cultura. Mas existem os valores humanos, que são inerentes ao self, que são parte da natureza humana em sociedade. Não matar, não roubar, não ferir. Se você pegar uma criança, ela automaticamente vai, o senso de justiça dela vai dizer que é errado. Mesmo que ela não entenda nada direito, não saiba nem o que é sociedade. Isso é um monte de criança pequena. E é o que a menina faz. Ela mente, ela engana para ter os sapatinhos. Então, o senso humano dela já está totalmente alterado para ter qualquer coisa que faça ela sentir prazer. E a gente projeta isso em quê? Adolescentes. Que estão em um nível tão profundo de fome da alma, por essa domesticação excessiva na transição da infância para a adolescência, em que na infância às vezes era querida e amada, na adolescência silenciada e domesticada, porque agora você já é uma mulher, é mais criança, que agora não é assim, você não pode agir desse jeito, você não pode continuar assim, você está querendo brincar ainda, e acaba sendo tão domesticada e silenciada na pré-adolescência, que aí quando chega na adolescência começam as fugas, porque essa alma está faminta. Aí começa a fuga para estar matando aula, consumindo diferentes tipos de drogas lícitas ou ilícitas, para estar mentindo para os pais. E aí, qual é a postura dos pais diante de um grito de ajuda, porque ela calçou os sapatinhos e não está conseguindo tirar? Mais domesticação. Mais domesticação nesses adolescentes. E aí o nível de suicídio está altíssimo. Eu percebo, eu tenho uma irmã mais nova, mas não é o meu caso. Mas eu percebo nas relações com muitas amigas minhas que têm irmão mais novo, como que isso é ainda mais cruel. Porque quando você tem, principalmente se for uma dinâmica que primeiro nasce uma menina e depois nasce um menino. Porque o menino, ele vira aquela criança eterna, e logo, muito cedo, a menina, adolescente, começando a pré-adolescência, adolescência, assim, ela tem que ser muito responsável e não pode mais brincar, que meio que a brincadeira fica só pro menino, né? É muito doido pensar assim, como que quando a gente, principalmente para nós mulheres, né? Quando a gente começa a ficar pré-adolescente, a gente já tem que ficar muito adulta, muito responsável, muito, né? Entendendo muita coisa, assim. Enfim, é uma percepção que eu já tive a partir de outras pessoas, não da minha vida, mas quem tiver aí pode falar melhor. E a gente ainda tem um aspecto muito mais grave, né? Porque a gente tem, nesse caso, predadores reais. A adolescente ela já começa a ser exposta a assédios graves. Então, a domesticação entra no lugar de proteção, assim como a velha senhora faz. Né? A menina ela é expulsa, né, rechaçada do meio da igreja, nesse caso expresso e coletivo. Sendo que aí a senhora diz, olha, você não pode, a gente tem que pertencer, eu quero lhe proteger. Ele deu outros sapatinhos. Então, a gente, além da domesticação, olha só, num lugar de proteção e preservação, que faz com que a mulher, em que o preço pela domesticação seja a própria alma. Assim, esse conto, ele é um conto que ele entra em tantas camadas que ele, quando eu li a primeira vez, me fez entender, minha família é uma família bem matriarcal, me fez entender todas as minhas ancestrais. Porque ele é o grito sobre o sistema. É tanto que ela fala sobre isso, né? Sobre mundo interno e externo, que são, na verdade, uma coisa só. Então, até agora a gente trabalhou muito aspectos psíquicos, aspectos internos, deu uma pincelada em família, mas ficou muito dentro. Aqui a gente está fora. Ela fala assim: viver no estado de fome de alma faminta, é sentir uma fome insaciável. Nessa situação, a mulher arde de fome por qualquer coisa que a faça voltar a se sentir viva. A mulher que foi capturada não sabe o que fazer e aceita alguma coisa, qualquer coisa,
que lhe pareça semelhante ao tesouro original, seja para o seu bem ou não. A mulher que foi privada da sua verdadeira vida da alma pode dar a impressão de estar limpa e penteada, mas por dentro ela está repleta de dezenas de mãos que imploram de bocas vazias. Quanta alma fragmentada chega até mim, porque está faminta. Continua, Deus. Mais uma vez, todos lançaram olhares reprovadores para os sapatos vermelhos da menina. Ela, no entanto, adorava tanto esses sapatos que brilhavam como carmim, como framboesas, como romãs, que não conseguia pensar em mais nada, que mal prestou atenção no culto. Estava tão ocupada virando os pés para lá e para cá, a admirar os sapatos, que esqueceu de cantar. Que belas sapatilhas! Exclamou o soldado ferido, quando ela e a velha senhora saíam da igreja. Essas palavras fizeram a menina dar uns rodopios ali mesmo. No entanto, depois que seus pés começaram a se movimentar, eles não queriam mais parar. E ela atravessou dançando os canteiros e dobrou a esquina da igreja até dar a impressão de ter perdido totalmente o controle de si mesma. Ela dançou uma gavota, depois chezadas, e saiu valsando pelos campos do outro lado da estrada. O cocheiro da velha senhora saltou do seu banco e correu atrás da menina. Ele a segurou e a trouxe de volta para a carruagem, mas os pés da menina, nos sapatos vermelhos, continuavam a dançar no ar, como se ainda estivessem no chão. A velha senhora e o cocheiro começaram a puxar e a forçar na tentativa de arrancar os sapatos vermelhos dos pés da menina. Foi um horror. Só se viam chapéus caídos, pernas que escoiceavam, mas ao final, os pés da menina se acalmaram. E aí vem o primeiro contato dela com o lado tóxico dos sapatos. Ela tem o primeiro contato com o Barba Azul legítimo, porque ele faz os sapatos valsarem indefinidamente, e ele amaldiçoa os sapatos, e aí vem o primeiro contato dela com esses sapatinhos, com o lado tóxico e abusivo disso. E aí a grande pergunta é, a alma dela está tão faminta, tão vazia, tão dolorida, tão sem cor, sem energia, tão sem instinto de preservação de si mesma, que depois disso ela não para. Ela continua querendo os sapatos vermelhos, porque o ganho compensa. É quando a relação fica tóxica, é quando o cara dá o primeiro empurrão, é quando você vê que está bebendo demais, tá? Consumindo demais, é quando a gente vê que as relações não estão saudáveis, que a conta bancária não está fechando há muito tempo, que os gastos estão excessivos demais, que não está indo para lugar nenhum, que a gente está se doando demais para os outros. A gente até vê, mas sem a força do selfie, sem La Loba, sem a fúria, não tem ação. Até diz, eu vou parar, eu não vou mais jogar, eu não vou mais beber, eu não vou mais, eu vou acabar esse namoro hoje, nunca mais ele ou ela toca em mim. Só que aí elas não conseguem sustentar. A velha senhora toma os sapatos e esconde, mas ela não consegue sustentar a falta que os sapatinhos vermelhos fazem. Porque era o único momento em que ela se sentia viva, dançante. E todo sapatinho vermelho dá prazer no começo, nos primeiros 5 minutos.
Não começa fazendo estrago logo de cara. Assim que a mulher faz as pazes com o abusador, é o que a gente chama, né, de lua de mel. Ele entra em lua de mel. Ele vira um príncipe, dá flores. Bate, quer que ela volte, ele arruma a casa, faz um jantar, promete que mudou, que isso nunca mais vai acontecer, que está arrependido. Os sapatinhos vermelhos no começo são muito legais. Não tem um instinto de preservação, ela não tem raiva, medo, fúria, ela não ergue barreiras. Vocês conseguem reconhecer, saindo do conto para a vida real, fazendo esse paralelo? Muita coisa. É exatamente assim, a sensação com essa. E é uma necessidade de acreditar que não vai mais passar pelo lado ruim, que o sapatinho não vai mais te machucar, não vai mais cansar. Você quer acreditar. Você quer acreditar que vai sentir só as coisas boas, que vai ter tudo de bom de novo, sem as partes ruins. Exatamente. Antes, lendo sozinha, eu não tinha associado a tantas coisas como agora. Pois é, porque é preciso que a gente, né, saia do lúdico para a realidade, para entender onde esses sapatos estão na nossa vida hoje. Porque, assim, nós normalmente teremos algum sapatinho vermelho. A questão é estarmos atentas e vigilantes para entender em que lugar a gente está trocando o sapato feito à mão pelo sapato artificial. Pelo sapatinho amaldiçoado. Porque em alguma área das 8 áreas da roda da vida, que eu trabalho na Estélio, a gente geralmente está tendo umas concessões, está negociando com o diabo. Mas qual? Essa consciência tem que ser trazida para que você se mantenha vigilante e queime os sapatos. Nossa, Aline, peraí, tem razão, eu acho que eu tenho um amigo, que é um amigo agora que eu acabei de conhecer, que no fim das contas, sou eu que sustento. Sou eu que puxo a relação, sou eu que mando mensagem, sou eu que falo, sou eu que cuido, quando precisa de dinheiro, sou eu que empresto. Opa, tem razão, Aline. Eu estou emocionalmente mais afetada porque tem alguma questão acontecendo na minha vida. Estou estourando minha fatura todo mês. Não sei nem quanto é que eu vi esse mês, eu nem olhei. Sapato vermelho. Faz sentido? Aline, e como sustentar, porque assim, se for ver, né, isso é um vício humano, né, essas compensações, né, e essas fugas, e quando a pessoa corta tudo isso, né, eu fico imitando aqui, estava te imitando, quando a pessoa corta tudo isso, aquela motivação, para encontrar essa motivação original, tem que passar por um processo, assim, uma maturação, aguentar também esse lugar para poder reverter esse vício, né? É um desafio também, porque, bem ou mal, quando se tem esses alimentos, mesmo que um pouco estragados, eles dão aquela falsa ilusão de vida, né? De vida, de inspirar a vida, né? E assim, também nada, a questão da perfeição, né? Porque nem tudo é tão perfeito assim. E aí é saber lidar com a vida real, né? Porque se a gente espera muito também de algo que tem ali um limite, a gente também está, de alguma forma, se contaminando, não é nem o outro, né? A gente que se contamina e perde essa criatividade original, né? De não precisar desse estímulo externo, né? Mas, assim, sustentar isso é desafiador, assim, sustentar essa criatividade, essa motivação original sem nenhum vício.
eu falo isso assim, até como exemplo da minha persistência ultimamente, porque eu tenho a minha fuga do café. E assim, só que a minha fuga do café, ela tem valor, ela tem preço, porque é caro, né? Só que assim, eu sempre coloquei na balança e falo, melhor o café do que a farmácia. Então, se é o meu café criativo, se me ajuda a retirar um pouco, faz bem. Mas mesmo assim, se é muito, acaba. Ô, galera, vocês também, hein? Se é muito, acaba Eu seguro, me dá que eu seguro. Então, gente, ó, vai lá, ó, com os meninos. Vem, me dá, eu seguro. Dói no bolso também. E aí eu comecei a equilibrar, procurei equilíbrio para o café. Nossa, mas é um desafio, viu? Porque eu levo a Georgia na escola, aí no lugar de ir pro meu café criativo, eu tenho que voltar para casa para poder me preparar para atender. Aí eu falo assim, gente, cadê meu gole de café, sabe? Não é fácil sustentar. E assim, não é um vício tão perturbador, mas é um vício, né? Vou tirar aqui. Isso. O que a gente tem que trazer consciência? Primeiro, vamos lá. Aqui a gente está explorando consciência e compreensão. Mas uma alma faminta, ela faminta mesmo, em estado grave, ela entra em torpor. Sabe zumbi? É isso. É uma mulher, o aspecto selvagem psíquico, ele definha, morre e entra em estado de zumbi. Como é que essa mulher, então, Aline, sai do estado de zumbi, encontra a cura e retorna à vida? Com terapia. Não dá para matar a fome da alma sozinha. Não estou falando do caso do café, mas generalizando. Então, não dá para matar a fome da alma sozinho. Tá? Então, se você que está assistindo, está vendo em casa e se identifica com essa dor e esse vazio que estraçalha o peito, que dá choro antes de dormir e que não tem resposta, você está com uma fome e não sabe nem de quê. Gente, isso geralmente os chakras estão, principalmente os chakras inferiores, completamente congestionados e obstruídos. Tem muito pacto e voto. Geralmente essa mulher não está sozinha espiritualmente, porque a frequência fica muito baixa, então geralmente tem a presença de seres fora do físico. Tem um voto, às vezes, ancestral de pertencimento a uma comunidade. Então, são muitas camadas que não é só, então é só eu ir pintar que resolve. Porque se fossem assim, existiam os vícios. Como eu queria. Juro a vocês que fosse tão fácil. Agora, o que acontece? Quando a gente tem as pequenas fugas, veja, aqui a gente está falando de fugas, não estamos falando de prazeres. Não são prazeres. A gente já trabalhou os prazeres, né? Já trabalhamos a energia dos prazeres nos outros pontos. Então, sabe, antes do meu dia começar, ter um café, ter uma coisa, eu preciso entender se isso, na verdade, é algo que me dá força e coragem para eu fazer um dia que eu não quero viver, ou se é um momento de prazerzinho porque eu adoro café. No fim das contas, é preciso equilibrar a quantidade de café que você está consumindo pelo bem do seu corpo físico. Mas vocês entendem que faz toda a diferença? Eu preciso ver se os meus hábitos, eles são prazeres ou eles são vícios e fugas. Porque o vício, ele não leva a lugar nenhum. Ele é simplesmente para eu me anestesiar, para fazer aquilo que eu não quero fazer. Para eu continuar no casamento que eu não quero estar, para eu continuar na cidade que eu odeio, para eu continuar vivendo a vida que eu não quero, para eu continuar me olhando no espelho e não reconhecendo a imagem que eu vejo. A fuga é para o torpor, para você se anestesiar, para continuar submetida a uma situação monstruosa. Ele vai causar um transtorno, né? Ele vai causar algum malefício. Não é uma coisa, igual ela falou do café. Se esse café vai te ajudar a trabalhar, é uma forma de, sei lá, às vezes até de ritualizar, né? A gente às vezes vai sentar, acende uma vela, acende um incenso, toma um café, toma um chá, para ritualizar aquele momento, para você entrar no estado de agora vou sentar e vou trabalhar. É uma coisa, mas quando ele causa
prejuízo, né? Ele vai estar, tipo, se eu vou tomar esse café aqui para eu não fazer as coisas que eu tenho que fazer, e vou perder o tempo aqui, vou me distrair para não fazer aquilo que eu já tinha me programado para fazer, ou algo que eu sei que eu tenho que fazer, mas estou fugindo disso, né? De fazer. Então, a gente volta para os conceitos que a gente já trabalhou. Então, vocês entendem como esse ponto é estratégico? Vamos lá. O que é fuga e o que é prejuízo? Não existe ponto neutro. Ou está criando vida, ou está criando morte. O que eu estou fazendo ou está criando vida, ou está destruindo a minha vida. Então, às vezes, a mulher é hiperativa, porque a gente trabalhou no Contra-Lua, né, que é a performance da competência exaustiva, da ação exaustiva, né, a síndrome da performance exaustiva. Então, às vezes, a gente não para, a gente está super produtiva, só que a gente está fazendo um monte de coisa que não está levando a lugar nenhum. Você continua, ano após ano, vivendo e reclamando das mesmas queixas. Meu casamento, meu dinheiro, meu emprego, meu chefe. Nada do que você está fazendo está criando algo. A gente já conversou sobre isso em outras contas. Então, quando é que há um prejuízo? Se não está criando vida, está criando prejuízo. Ponto. Espiritualidade também é sapatinho vermelho. Tcharam! Ah, não é não. É. É tanto que onde é que a velha habita? Numa igreja. Por que é num cabana? Por que não é num bosque? Por que não é num caldeirão encantado? Porque as mulheres são domesticadas e condicionadas principalmente em função da espiritualidade e religião. O que eu tenho de mulher que faz 300 cursos holísticos, mas que não cura a relação, não termina o casamento, não muda a realidade financeira, não constrói novos hábitos, não cria um novo hobby, sabe nem o que é isso? Porque tudo que ela faz tem que dar dinheiro. Espiritualidade também é fuga. Que está todo domingo na missa e a alma faminta. Quando a gente vê essas mulheres assim, bem que a gente chamava de beata, né, que geralmente eram extremamente tóxicas, fofoqueiras destrutivas, ofensivas, almas famintas, se tornam vórtex devoradores de almas, se tornam buracos negros. Tem no filme Soul, da Pixar, eu acho muito bonitinho quando ela se torna uma alma faminta. Que ela de repente vira uns vórtices assim, e ela só quer destruir tudo que ela pega. Porque chega um ponto em que essa mulher ela está tão revoltada e ferida que ela só morde. Ela só ataca. Não tem como sair desse estado sem ajuda. Não tem como. Mulheres que chegam famintas demais, para mim, eu trabalho em tríade, com psiquiatra medicando, com psicóloga toda semana, 2 vezes na semana, mais o tratamento espiritual. Para tentar focar, chegar nela. Bem no filme Soul, quem não assistiu, fica a sugestão. Que ele tenta chegar nela e ele não consegue. Tamanho que é o vórtice que está ao redor dela de destruição. Então, nem tudo é sobre você sozinho. Não é só porque você quer ou não quer. Por que ela simplesmente não tira o sapato do pé dela? Porque não dá. Continua. É leve esse conto, minha gente. Eu falei, é tão fofinho. Levíssimo. Tão fofinho, tão bonitinho. Nem bate. De volta à casa, a velha senhora enfiou os sapatos vermelhos no alto de uma prateleira e avisou a menina para nunca mais os calçá-los. No entanto, a menina não conseguia deixar de olhar para eles e ansiar por eles. Para ela, eles eram o que havia de mais lindo no planeta. Não muito tempo depois, o destino quis que a velha
senhora caísse de cama. E assim que os médicos saíram, a menina entrou sorrateira no quarto onde eram guardados os sapatos vermelhos. Ela os contemplou lá do alto da prateleira. Seu olhar tornou-se fixo e provocou nela um desejo tão forte que a menina tirou os sapatos da prateleira e os calçou, na crença de que eles não lhe fariam mal algum. Só que, no instante em que eles tocaram seus calcanhares e seus dedos, ela foi dominada pelo impulso de dançar. E saiu dançando porta fora e escada abaixo, primeiro uma gavota, depois cisadas, em seguida giros arrojados de valsa em rápida sucessão. A menina estava num momento de glória e não percebeu que enfrentava dificuldades, até que teve vontade de dançar para a esquerda e os sapatos insistiram em dançar para a direita. Quando ela queria dançar em círculos, os sapatos teimavam em seguir em linha reta. E como eram os sapatos que comandavam a menina, em vez do contrário, eles a fizeram dançar estrada abaixo, atravessar os campos enlameados, penetrar na floresta soturna e sombria. Ali, encostado numa árvore, estava o velho soldado de barba ruiva, com o braço na tipóia e usando sua jaqueta curta. Puxa, disse ele, que belas sapatilhas. Apavorada, a menina tentou tirar os sapatos, mas por mais que puxasse, eles continuavam firmes. Ela saltava primeiro num pé, depois no outro, e continuavam firmes. Ela saltava primeiro num pé, depois no outro, para tentar tirá-los, mas o pé que estava no chão continuava dançando, assim mesmo, e o outro pé na mão também fazia seu papel na dança. E assim ela dançava e dançava sem parar, por sobre os montes mais altos e pelos vales afora. Na chuva, na neve, ao sol, ela dançava. Ela dançava na noite mais escura, no amanhecer, e continuava dançando também no escurecer. Só que não era uma dança agradável, era terrível, e não havia descanso para a menina. Continua? Ela entrou no adro de uma igreja e ali um espírito guardião não quis permitir que ela entrasse. Você irá dançar com esses sapatos vermelhos, proclamou o espírito, até que fique com como uma alma penada, como um fantasma, até que a sua pele pareça suspensa dos ossos, até que não sobre nada de você a não ser entranhas dançando. Você irá dançar de porta em porta por todas as aldeias e baterá 3 vezes a cada porta. E quando as pessoas espiarem quem é, verão que é você e temerão que seu destino se abata sobre elas. Dancem, sapatos vermelhos. Vocês devem dançar. Vamos quebrar esse trecho, porque essa maldição do anjo, ela também é um aspecto muito importante, né? Primeira vez que eu li, eu digo, que bicho ruim, velho. Em vez de ele ajudar a menina, ele coloca uma maldição ainda pior sobre ela, então a gente tem que entender esse aspecto da psique também. O que acontece? Vem o movimento dela, veja, a velha senhora viu a menina com sapatos vermelhos, tomou os sapatos da menina e deixou a menina sem nada. Quantas vezes a gente fez isso com a gente? Estava desenhando, estava pintando, estava andando de bicicleta todos os dias, e aí de repente para e deixa sem nada. Simplesmente vai lá e diz, não vou andar todo dia, não vou fazer isso todo dia, não. Depois eu termino, depois eu faço, depois eu continuo. A gente pega os sapatos vermelhos feitos à mão e coloca em cima da estante. E fica olhando para eles e lembrando que eles existem, mas não vai lá, tira e calça os sapatos legítimos. Pelo contrário, fica usando os sapatos falsos, enquanto os sapatos originais estão em cima da prateleira. E aí essa menina, ela fica sem nada, que é o que acontece no caso dos adolescentes, que eu comentei, que simplesmente vai lá, briga e tenta domesticar ainda mais uma alma faminta, até que essa alma se torne destrutiva. E aí é quando essa menina, ela não está nem aí para a velha estar doente, ela não está nem aí para nada, ela quer que o sistema exploda, que a velha representa o sistema, ela quer que o sistema queime, ela só quer os sapatos dela. E aí ela pega esses sapatos, calça esses sapatos, e
E aí não consegue mais tirá-los, quando ela percebe que eles fazem mal. Quando ela percebe que eles não são o prazer que ela imaginava. Mas aí já é tarde demais. Por isso que o final dessa história é trágico, porque ficou tarde demais. Ela não soube ler os sinais, ela não soube escolher a si mesma, ela não soube preservar o seu certo. Ela não teve uma babaiaga, ela não teve uma laluba. E aí é tarde demais. Mas aí tá, né? Nunca é tarde demais. Tem uma que foi uma parte que eu chorei no final quando eu li, porque, de novo, pela milésima vez esse livro. Isso de que sempre nascerão novos pés, né? Nunca é tarde demais. Tem um trecho que ele diz assim, ó: não é a alegria da vida que mata o espírito da menina na história dos sapatinhos vermelhos, é a sua falta. Quando a mulher não tem consciência da própria privação, das consequências do uso de veículos e substâncias mortíferas, ela está dançando, dançando sem parar. Sejam eles o negativismo, os relacionamentos infelizes, as situações de exploração, sejam eles as drogas ou o álcool. Eles são como os sapatos vermelhos. É dificílimo livrar a pessoa deles depois que eles se instalaram. Página 285. Alguém quer comentar? Esse conto é muito forte mesmo, né? A gente fica imaginando a dor nos pés dela. Assim, eu fiz balé, né? Quando eu era criança, eu fazia balé, eu amava balé. Eu cismava que eu ia ser a próxima dançarina do municipal, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu cismava que eu ia ser a dançarina do Teatro Municipal. E isso era uma parte importante da minha infância. Eu amava isso. Eu não era boa nisso, mas eu amava. Quer dizer que eu era boa, não. Tanto que eu não fui muito adiante, mas eu amava dançar. E eu fico imaginando como transformar uma coisa que ela claramente gostava de fazer, que é dançar. Tanto que tu vê que ela coloca os sapatos, ela gosta a priori. Inicialmente ela, ai, vamos agora, eu vou dançar para direita, vou para esquerda, aí o sapato quer ir para direita. Isso que começa a incomodar. Não que ela não quisesse dançar inicialmente, ela queria dançar. Ela queria dançar, mas ela percebeu que não era mais ela dançando. Ela virou passageira da própria vida, né? Ela saiu do banco do motorista e foi para trás, para o banco do passageiro. Ela não mais dirigia a própria vida. E ela estava refém, né? Então, não era só, imagina a dor excruciante que seria você não conseguir parar de dançar. Ficar em pé, por exemplo, para fazer qualquer coisa por muitas horas, já é insuportável. Tu imagina, então, mexendo os pés como se fosse doido. O tanto que seria excruciante essa dor. Então, tem todo o cansaço, toda a dor, todo, sabe, desespero que essa menina estava vivendo. E é uma alusão muito forte para a gente deixar simplesmente numa coisa como se isso não fosse tão pesado, sabe? Isso me pegou muito. Ficar imaginando o sofrimento dela e quanto tempo mais ela aguentaria aquilo. E em relação a essa questão do espírito, que em vez de, tipo, ajudar ela, ele acaba. O que isso tem em relação? Que foi uma coisa que trouxe mais. Então, o que acontece? Ela encontra. Vamos terminar, que aí eu explico o espírito, pode ser? Que ainda fala algumas questões dele. A menina implorou misericórdia, mas antes que pudesse continuar a suplicar, os sapatos vermelhos a levaram embora. Ela dançou por cima das urzes, através dos riachos, por cima das cercas vivas, sem parar. Ainda dançava quando voltou à sua antiga casa e viu pessoas de luto. A velha senhora que a havia abrigado estava morta.
Mesmo assim, ela passou dançando. Dançava porque não podia deixar de dançar. Totalmente exausta e apavorada, ela entrou dançando numa floresta onde morava o carrasco da cidade. E o machado na parede começou a tremer, assim que pressentiu que ela se aproximava. Por favor, implorou ela ao carrasco, quando passou pela sua porta. Por favor, corte fora meus sapatos, para me livrar desse destino horrível. O carrasco cortou fora as tiras do sapato vermelho com o machado, mas os sapatos não se soltaram de seus pés, dos pés da menina, e ela se lamentou. Então, os pés, dizendo que a vida não valia mesmo nada e que ele deveria amputar-lhe os pés. Foi o que ele fez. Com isso, os sapatos vermelhos, com os pés neles, continuaram dançando floresta fora e morro acima, até desaparecerem. A menina era agora uma pobre aleijada e teve de descobrir um jeito de sobreviver no mundo trabalhando como criada. Nunca mais ansiou por sapatos vermelhos. E assim o conto termina bem leve, né? Ah, o que acontece? O espírito guardião aqui, ele é a representação simbólica do sistema. É o espírito guardião em uma igreja. E ela foi amaldiçoada por um diabo disfarçado. Só que esse espírito, na hora que ele encontra a menina, ele aumenta o poder da maldição em 10 vezes. Na hora que a mulher ela calça os sapatos vermelhos terríveis, a sociedade ela aumenta a fome dessa alma, ela aumenta a maldição, ela exclui, ela rejeita, ela nega, ela fere ainda mais essa mulher que já está sofrendo com os sapatos. Todos os vícios, toda a inadequação, toda a vulnerabilidade, toda a dificuldade em tirar esses sapatos dos pés, em resistir a isso que devora a alma, a sociedade vai lá e piora. Outras mulheres mais velhas vão lá e pioram a situação. A mãe, o pai, o marido, a esposa, os filhos. Essa alma que já está exausta de tanto dançar, exausta de viver uma vida vazia, exausta de ser, exausta do estado de torpor, faminta num nível que nem fome sente mais. Porque quando chega nesse ponto, a alma ela está em torpor. A menina ela já não sente mais os pés, ela já não sente mais o corpo, ela já está entregue aos sapatinhos, subindo e descendo a colina. Ela já não tenta, no começo ela tenta tirá-los, ela pula num pé e pula no outro, e ela tenta se libertar deles, mas quando ela cruza com esse espírito na igreja, ela já está. E esse espírito faz com que ela fique ainda mais fragmentada. Por causa do torpor que se instala, por causa do aprendizado da impotência. Esse capítulo tem um trecho que é fundamental, que é o trecho, se todos leram, eu acredito, que é o trecho do experimento dos cães na gaiola. De uma forma bem resumida, né, para quem está assistindo, os pesquisadores colocaram cães em uma gaiola, experimento antigão, no final do livro tem mais informações. Colocaram cães em uma gaiola, metade da gaiola dava choque, logo os cães ficaram no lado que não dava. Trocaram lugar, logo os cães levaram choque, mas aprenderam a se proteger no lado seguro da gaiola. Espalharam choques aleatoriamente pela gaiola, e aí os cães começaram a sofrer, 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 e depois a viver como se a gaiola não desse choquinhos. Estão ignorando os choques, desenvolveram resistência aos choques. E aí eles simplesmente dizem, então o experimento acaba aí. Os cães simplesmente entendem, né, psicologicamente, que a gente perde o instinto selvagem de defesa e luta. Só que aí os pesquisadores fizeram mais. Eles abriram as gaiolas e davam choque. E os animais não saíam.
E aí isso ficou conhecido como hipótese da impotência, né, o aprendizado da impotência. E é um experimento que depois foi repetido e tem muita informação sobre ele. E explica o condicionamento de mulheres vítimas de violência. Por que que ela não sai? Por que que ela não pede ajuda? Por que que ela vai até o cara matá-la? Porque ela já leva tanto choque, por qualquer coisa, qualquer motivo, de qualquer lugar, por tanto tempo, que o instinto de preservação da própria vida já se foi. E eu achei muito interessante também quando ela continua falando depois do cachorro sobre a bacia de Chicago, do óleo, porque é muito sobre essa coisa da nossa sociedade estar dormente, né? Tá nambe, assim, de que é isso, você nasceu com óleo na bacia, com a pele esgrudada, cheia de óleo, você acha que isso é o normal, você vai continuar banhando no óleo, né? E é meio que isso que acho que o sistema, né, vai fazer com a gente, vai deixando a gente, assim, acostumados com a violência. E aí, quando ela diz assim, né? Essa mulher, ela não se sente nem bem nem mal, ela apenas não sente nada. Pesado, né? E aí, é importante trazer novamente que esse ponto, ele não é só interno, ele é sobre o sistema. A velha senhora e os sapatos vermelhos, cintilantes e maravilhosos, eles representam a estrutura em que a gente vende a alma para pertencer, para ter um casamento, para ter a própria casa, para ter um emprego, para ter dinheiro, para ter um padrão de vida que a gente nem quer, para ter um padrão luxuoso, um monte de coisa que a gente não precisa. Então, são essas negociações com a carruagem dourada. E aí, para cada mulher, vai representar algo dentro da vida dela no momento. Então, aí vem esse olhar, né? Onde eu estou funcionando o sistema? Para algo que eu nem. Porque no final ela corta os pés. Você chega a um ponto em que não há outra maneira de solução além de amputar aquilo. É quando a mulher tem que ter medida protetiva e não pode mais chegar perto desse homem. É quando ela tem que ter abstinência total de qualquer bebida alcoólica. Ela não pode chegar perto do cheiro, ela não pode entrar num bar com as amigas, numa confraternização. Ela não pode se aproximar de qualquer questão que tenha sido esse sapatinho. E às vezes ela tem que mudar de cidade, de país, começar a vida do zero, criar novos pés. Por que são sapatos e não luvas? Porque o pé é a base da vida criativa. O pé é o que faz com que a gente veja, sinta. Os pés são os olhos do corpo. Os olhos que veem a alma, né? E os olhos do corpo são os pés. E o pé também é algo assim, tipo, de você perder a base, né? Isso. Perde a base, perde a estrutura. E perde parte da gente, né? Que às vezes é uma coisa que, tipo, você falou até de criar novos pés, mas às vezes é uma coisa que a gente nem recupera mais, né? Perdeu uma parte de si que teve que ficar para trás. Você tem que aprender a conviver sem essa parte mais. Isso, assim, que bateu para mim forte, né? Outras vezes a gente perde parte de nós por ilusões e por coisas que aprisionam a gente, né? As armadilhas. E para a gente fugir, a gente tem que perder parte da gente. Tem um trecho que fala sobre a consciência de que não vai, que é preciso um local de cura. Ela fala aqui que é preciso se cercar de pessoas que apoiem o início da nova vida, que é exatamente o acompanhamento profissional, né? Não é cercar de amigas, até porque essa mulher que está presa nos sapatinhos vermelhos, em que nível de ciclo social ela vai estar? Provavelmente ela é um patinho feio na fazenda ainda. Então, ela ainda vai entrar no resgate do céu, profundo da alma,
Essa mulher, a primeira coisa que ela precisa fazer é descansar. É para isso que eu criei o Encontro à Lua. O Encontro à Lua não é pago, o Encontro à Lua, como vocês conhecem, não é estudo, não é conteúdo, o Encontro à Lua é roda, é partilha, é consciência, o Encontro à Lua é para todas as idades, porque essa mulher que está faminta, a primeira coisa que ela tem que fazer é descansar, é se acolher, é se proteger, é se abrigar da chuva, é se escolher. Isso pode levar 1 ano, 2, 10, não importa. Quanto maior o dano, quanto maior o período em que ela foi zumbi, maior o tempo que ela vai voltar a ter vida. E aí, Clarissa fala aqui, em termos psíquicos, página 289, é bom criar um local intermediário, uma estação secundária, um local bem escolhido, quando se escapa da fome. Não é demais tirar 1 ano ou 2 para avaliar os nossos ferimentos, procurar orientação, ministrar os medicamentos, meditar sobre o futuro. 1 ano ou 2 é um tempo limitado. A mulher braba é aquela que está tentando voltar. Ela está aprendendo a acordar, a prestar atenção, a parar de ser ingênua, desinformada. Ela apanha a vida nas próprias mãos. Para reaprender os instintos femininos profundos, é essencial, para começar, que se veja como eles foram destituídos. Quer os danos tenham sido sofridos pela sua arte, pelas suas palavras, estilos de vida, pensamento e suas ideias, e se você tiver tricotado um pullover de muitas mangas para si mesma, acabe com esse emaranhado e siga adiante. Para além dos anseios e desejos, para além dos métodos cuidadosamente ponderados que adoramos discutir, há uma simples porta à espera de que a cruzemos. Do outro lado, há pés novos. Vá até lá. Rasteje até lá, se for necessário. Pare de falar e de se atormentar. Simplesmente haja. É contar os pés. Não tem escolha. É um chega. É um grito de basta. Deixa tudo para trás. E sai. Quantas sobreviventes de relacionamento abusivo não foi assim? Ela aguentou a relação por causa da família, do dinheiro, dos filhos, da saúde, dos pais. Chega um momento em que ela dá um basta, sai com a roupa do corpo, as crianças debaixo do braço caem no mundo. Cortou o pé. Mas há pés novos. E aí elas se reconstroem. Seu selfie selvagem não morre. Que possamos usar os nossos sapatos vermelhos, cheios de vida, cheios de força, cheios de poder. Como vocês estão. Quando eu Esse li cara esse trecho de. não é fácil, né? Ele mexe muito com a Será? gente, porque ele traz a questão da docilidade da infância, né? Porque, como a Carol falou, eu também me recordo de os Sapatinhos Vermelhos serem um conto fofo, sabe? Então ele pega uma coisa fofa, né? Que a gente tem um apego ali, uma coisa que traz uma imagem boa pra gente, e transforma numa coisa que literalmente termina em sangue, sabe? Sangue, suor, lágrima. E então é difícil de digerir, né? Mas é um remédio amargo necessário. Assim como Patinho Feio, né? Foi transformado em história bonitinha. E o Patinho sofre horrores na história original.
Em momento nenhum, o Totinho Freire ele é um Totinho que busca a si mesmo, mas a estrutura da fazenda original não é questionada no conto bonitinho. Então, essa é a reflexão desse conto, né? Ele é um conto intenso, porque ele é um conto que diz assim, Clarissa colocou, eu acho que ela poderia ter colocado Pele de Foca antes de Sapatinho Vermelho. Mas a Pele de Foca é como então não se tornaram alma faminta. Eu acho que ela quis dar um susto primeiro para a pessoa dizer, peraí, calma. Como é que eu faço então para nunca me tornar um zumbi? E aí ela traz Pele de Foca, para a gente não negociar, né? Conseguir sempre mergulhar, vestir a nossa boa e forte pele de foca e mergulhar nas profundezas da nossa vida criativa. Então, né, eu acho que a Pele de Foca ela vem depois da gente levar um susto com sapatinhos vermelhos. Parecendo mãe, sabe? Tipo assim, vai, cuida não da tua pele de foca para ver o que acontece, é um sapatinho. Não junta não um bando de mulher para conversar, não junta não um bando de mulher para fazer sabá maravilhoso que essas deusas fazem. Não vai não bordar, pintar, riscar, desenhar, passear, pegar grama, viajar. Não vai não para ver o que acontece. Olha o sapatinho aí, ó. Daqui a pouco você está encantada por um sapatinho vermelho e nem sabe. E aí quando ela traz a pele de foca, depois todo mundo fica assim, nos sapatinhos vermelhos. Então, esse é o convite que eu quero deixar para vocês refletirem sobre esse ponto, né? E trazerem decisões para a sua vida. Analisarem na sua vida como vocês estão sentindo esse ponto. Como vocês estão usando sapatinhos vermelhos. Onde vocês estão fazendo sacrifícios por uma vida que não gera vida. Se você olha a sua vida de um ano atrás e a sua vida de agora, e você tem dores que são exatamente as mesmas, questões que são exatamente as mesmas, opa, tem um alerta aí. E aí não é um lugar de culpa. O sapatinho vermelho, em momento nenhum, a culpa é da menina que vai lá também, porque ela não deixa o sapato quieto. Também é uma menina danada. A mulher já tinha proibido dela pegar o sapato, por que ela não deixa quieto? Aí, eu terminou sem pé. Não é ela. A estrutura que queima os sapatos originais. Então, isso daqui é um momento de consciência para que você possa, então, pedir ajuda para que alguém solte os sapatos. Ou para que você queime os sapatos novos, caso você nem tenha calçado ainda. Certo? Os nossos pontos, eles estão, os nossos estudos, os pontos também, né, eles são grandes, tipo esse que tem várias páginas. E aí a gente acaba fazendo ponto e não tendo tanto espaço para ter uma meditação, um movimento mais terapêutico como eu gostaria. A gente também está remarcando muitos pontos, eu entendo que aqui todo mundo é muito corrida. O que eu estava pensando? Eu acho, eu quero debater com vocês, e quem está assistindo a gravação também pode comentar lá no grupo depois, que talvez aumentar o intervalo não seja a solução, colocar uma vez por mês. Que eu acho que aí vai se perder mais ainda. Então, eu pensei em, talvez, durante o período, tentar trazer algumas ferramentas terapêuticas, tentar, sabe, trazer mais uma sugestão, uma arte-terapia, uma atividade lúdica. E aí vai muito do quanto eu quero, vocês querem e desejam, que os pontos saiam do estudo apenas, de sentar e ler o livro, e passem a ser práticas terapêuticas. Porque aí a gente mudaria um pouquinho o propósito original. E o propósito original era esse, era sentar, ler, estudar, ler o livro de capa a capa. Né? Mas aí, como é um livro denso, como a gente está lendo, tô trazendo debate, está sendo uma delícia, muito gostoso, né? Estou com as novas DNBs gravadas para liberar. Então, eu queria saber se vocês têm interesse em trazer um momento de integração em casa do ponto. Se eu gravasse, se eu produzisse, vocês fariam, vocês desejam? Eu faria, eu acho muito bacana. Acho muito legal mesmo. Com certeza. Sim, que ajuda a integrar também, né? Tudo que, para não sair de um ponto já tomar outra parte.
O próximo conto é grande também? Eu não vi. É um pouquinho. É, né? Esse eu acho que foi o maior até agora, né? Assim, era bem. O próximo conto, ele é bem interessante, é um que eu gosto muito. Um dos meus, eu não consigo, eu amo todos, é um dos meus preferidos, todo ponto de vista. Ele é um conto que eu sempre prescrevo para a mulher faminta. Quando chega alguma mulher que a alma está bem, bem fragmentada, que na sessão mal fala, né, que às vezes, gente, já tem mulher que chega para terapia e não fala nada. E olha que eu sou taróloga, eu consigo ver além, viu? E não fala. 4, 3, 3, 6. Então, é um nível de dor acumulado tão grande que ela nem se expressa. Tanto que Clarissa termina dizendo: quem não sabe uivar não encontrará a sua matilha. Porque o self selvagem já está tão prejudicado que ele nem grita mais. Aquela mulher que já chega xingando, reclamando de tudo, falando um monte de coisa, dizendo, sabe, assim, vivendo puro caos, ela está com a alma viva, visceral, dolorida, mas viva. Aquela que chega. É, é muito perigoso. Esse estado é muito perigoso. Psicologicamente, é muito perigoso. Mais ou menos 40 páginas, isso. Nesse caso, a Acho, gente, então, acho que pode ser uma boa mesmo. Porque aí demora pra ler, né? As 42 páginas, mas a gente não para de se encontrar. pronto. A gente está com um próximo encontro pré-agendado para a próxima terça, já que a gente queimou a passada. Vocês querem esticar mais ou vocês acham que daqui para terça dá para ler essas 40 páginas? Fica muito em cima. Por Acho, mim, ficava mais. acho que pode esticar mais. Aí, se você tiver de boa, quiser fazer na terça algum encontro de integração, assim, eu acho que seria legal, mas também depende aí do seu ritmo, né? Senão também fica pesado pra você. Como eu quero trazer algo. Eu tive a ideia, queria discutir com vocês, não tem nada montado na cabeça. Como eu quero trazer algo mais íntimo, eu pensei em fazer algo mais gravado, e aí cada uma tirar o seu tempo. Legal. Porque, por exemplo, para esse conto, a ideia que me vem à mente é vocês fazerem uma arte terapia e criarem seus próprios sapatinhos, usando cera, cola, vela, usando folhas, sabe? Tudo, qualquer desenho, não precisa ser o desenho de um sapato, mas qualquer desenho que seja hoje que represente essa dor, esse vazio, essa falta de crença, essa falta talvez de esperança, para trazer de uma forma simbólica esses sapatos, e aí então a gente fazer uma vivência, e aí você fazer no seu momento de ritual, e aí vocês poderiam deixar toda terça para isso. Uma terça para estudar, para debater, a outra terça terapêutica. Aí o que eu posso, aí o que eu posso me comprometer nas terças, estar sempre atenta para dar suporte a vocês quando não for o nosso encontro. Porque se tiver alguma dúvida, alguma questão, Beleza, eu amei a ideia. Aí também quando tiver um capítulo menorzinho, aí dependendo de como é que for, a gente vai refazendo. perfeito, a gente não antecipa. Mas eu acho que daqui para o final não tem mais capítulo menorzinho, não. Deixa eu ver aqui. Eu acho que daqui para frente a gente só pega. Beleza, pra mim, ó, tá ok, tá perfeito. Muito obrigada. Não. Pele de foca, La Llorona, Deusas Sujas, que é pequeno, bem pequeno, mas é bem forte. É. Os outros, eles usam também Lua, Deusas Sujas, aí a gente abre uma série de divindades, é maravilhoso, porque vai para todas as deusas sombrias. A gente pode explorar arquetipicamente fugindo do livro. Bem, então, vamos experimentar, né? Esse grupo também, esse estudo, ele é também um experimento, né? Também é
um teste para a gente ver como seria esse estudo em grupo, né? Foi uma coisa feita de forma intuitiva pelo pedido de vocês no grupo para a gente ler, mas né, a gente também pode, tanto que não foi anunciado no Instagram, para grande demanda, não foi lançado, é gratuito. Então, a gente pode ir experienciando, assim como a gente testou a forma como a gente conduz os encontros, e a leitura eu achei que cada vez mais funciona, tentar trazer arte terapia e ver se vocês fazem. Então, eu quero que a gente traga esse lugar de leveza. Não quero que esse momento de integração do conto se transforme em mais uma tarefa na sua agenda, porque senão a gente foge de tudo que a gente está trabalhando aqui. E aí a gente transforma o livro em um barba azul que vai estar lá dizendo, cadê você que não fez? Cadê você que não se compromete? Olha aí, você fica dizendo que quer mudar e não faz nem a atividade. Você já não lê. Não é isso. Então, é um convite a experienciar o conto de outra forma. E pode ser que tenha conto que você faça, pode ser que tenha conto que não. Eu só preciso que alguém faça, né, para eu poder continuar criando. Ninguém que estiver fazendo me avisa. Certo? Sim. Bem, Deus, então, gratidão imensa pela presença de todos vocês. Vou tentar produzir esse material, e aí vocês têm um pouquinho de paciência, que aí eu vou mandar. E espero que Deixa eu dar vocês print. sintam, espero que vocês sintam a força desse campo cada vez mais. Como é que vocês se sentiram? Gostaram do conto? Agora me deem feedbacks. Falei muito, gente. Pelo amor de Deus, pouco em minha voz. Não, abriu a mente para outras coisas, porque quando a gente lê, às vezes a gente não percebe tudo isso, várias coisas que você traz, assim, várias percepções. Mesmo lendo, né, as explicações ali, às vezes fica meio denso e, né, a gente, sei lá, também às vezes a gente não quer ver. E, e aí, quando você traz, acaba trazendo mais traduzido, porque o livro, às vezes, é denso, né? Até a própria forma de falar, assim, do entendimento. Quando você lê, às vezes você lê umas coisas que você não entende. E aí você já traduziu. Gratidão. Você está falando outra língua. Eu sinto mesmo, assim. Na verdade, eu entrei no grupo por causa da Mimosa, da Luana, apelido. Porque ela mora fora e a gente é amiga, a gente tava muito distante. Aí eu assim, quero passar um tempo mais com você, eu vou entrar, mas eu me apaixonei muito, dá até vontade de tirar. Eu me apaixonei muito, e eu com certeza eu tenho total consciência de que eu não conseguiria ler esse livro se não fosse o grupo e vocês. Eu não daria continuidade, assim, não estaria preparada. E muito obrigada. Ter você no grupo é um privilégio, Flor. Vocês. Mas é muito bacana mesmo, é isso que a Carol falou, assim, a gente não entende muitas coisas e conversar é muito bom. É sempre um momento de mergulho profundo, né? E mergulhar profundo requer que você desapegue de coisas básicas, né? Como oxigênio, por exemplo. Às vezes a gente precisa passar um perrenguezinho, né? E a sensação que eu tenho é isso, é um mergulho profundo, com a diferença que é um mergulho coletivo, né? Então, quando uma está perdendo o ar, a outra dá ajuda, a outra vai segurar na mão, a gente vai devagar, tentando acompanhar com toda essa rotina da vida. Eu mesmo estou passando por profundas transformações recentes na minha vida e fruto de escolha, graças a Deus, mas que realmente tem me tomado o tempo que eu gostaria de estar, entendeu? Tendo com isso, então poder me dar esses minutos com vocês é simplesmente divino para mim. É importante pra caramba poder dividir com vocês essas palavras que já alcançaram tantas mulheres e que ainda precisam alcançar tantas outras. Então, gratidão realmente é a palavra. Tati, e você, Tati, gostou de hoje? Luciene? Oi. Deixa eu abrir aqui.
Eu tinha participado assim, né, ativamente, sempre das correrias de plantão, aí não dá para eu assistir, mas hoje eu fiquei, você fez o convite à tarde, disse, não, promete ficar. Mas, assim, esse capítulo veio para mim, com certeza, não é por acaso, né, de estar aqui, né, e assim, e a sua explicação praticamente é o que nos deixa mais leve, é isso que nos passa, né, quando você explica, você faz um parágrafo, você faz o capítulo. Então, assim, para a gente é um divisor de água, quando você dá um parágrafo, quando alguém lê um parágrafo, você já bota tudo para a gente, já derrama já tudo para a gente se sente ali dentro, né? Parece que a gente está vivenciando tudo aquilo ali. Aquele sapato vermelho é a cara da gente, é que a gente fica agarrado nele, né? Então, assim, quantos momentos eu já vivi isso aí, né? Você sabe muito bem disso. Então, assim, você passa isso muito de uma leveza, né? O texto realmente é muito forte, mas você passa para a gente de uma leveza muito grande. Então, assim, hoje foi só assim, eu digo, eita, foi lapada mesmo. Foi, diga assim, eu digo, Ave Maria, sai para mim um negócio desse, sai para mim, né? Pelo amor de Deus. Mas, assim, é bom, porque a gente desperta esse sentimento de a gente se acomodar-se, né? De a gente de ver, assim, em muitos momentos eu me vi ali, né, quando você lia um parágrafo, eu estava me vendo. Então, assim, é bom que desperta. Mas valeu mesmo, gratidão. A palavra é essa, gratidão a todos. E a você também, principalmente, por nos segurar, por nos pegar nas nossas mãos, né, com certeza. Gratidão. Eu quero agradecer a vocês também, foi minha primeira vez. O que eu consegui, assim, já me ajudou bastante. É muito bom a gente poder escutar as outras, né? E sempre nos enriquece. E assim, gente, eu tô com um papagaio aqui, então é outra vida, é outro tempo, né, Georgia? Tá dando tchau, tchau aqui, mas eu nem vou levantar você, porque senão você quer pegar o computador. Então, mas assim, só agradecer e que nos próximos eu quero muito participar também. Foi muito legal, muito mesmo. Obrigada. Vem. Rafa e Luciene não são recentes, né? Mas essa princesa, a gente viu a gravidez, a gente conheceu a Tati antes dela engravidar, a gente viu o bebê no carrinho, né? Tati é uma amiga querida que está com a gente aqui no Encontro à Lua há muito tempo, e agora está essa princesa enorme, que eu fui em São Paulo, eu vou agarrar muito essa princesa. O barulho, viu? Caramba, olha, vou te contar. Ai, que delícia. Gente, muito, muito obrigada. Só tenho a agradecer pela entrega de vocês. Esse livro, ele é um livro que é um voto da minha vida, porque ele faz parte do meu despertar. Então, eu ganhei esse livro quando eu estava vivendo um relacionamento abusivo, e quando eu li La Loba, eu chorei por dias. Dias, eu chorei copiosamente, desesperadamente, aquele choro que só uma alma faminta tem, por dias, por causa de La Loba. Eu fechei o livro e demorei 3 meses para pegar nele de novo. Então, eu quero só que vocês acreditem. Quem estiver ouvindo, assistindo essa gravação, porque ela fica pública, nascem novos pés. Eu tive que cortar realmente. Eu saí do casamento, saí da sociedade, saí do meu apartamento, eu saí de tudo, tudo. Eu fui essa mulher que só fez pegar suas coisas e saiu. Botei tudo dentro, botei um tipo de coisa dentro de uma mala e fui embora para Floripa, Carol dessa época. E com nada além de uma alma faminta, tentando procurar um lugar para repousar. E lá eu encontrei amor, família, encontrei a Estélio, encontrei uma nova forma de vida, encontrei a mim mesma, comecei a fazer os cursos. Então, minha vida, uma nova vida surgiu a partir do momento em que esses sapatinhos foram tirados. Então, acreditem, acreditem, não duvidem. A alma selvagem não morre, ela volta a ter vida, ela volta, ela renasce, ela floresce, ela se ergue, não importa a idade, já são milhares de atendimentos, não importa a idade, não importa a fase, a alma criativa seja de novo como se nada tivesse acontecido, você se sente aquela menina da infância, da adolescência, fazendo tudo de novo. E a gente, então, vai lutando contra esse sistema, criando novos pés e, principalmente,
protegendo as outras e mostrando que são sapatos vermelhos. Então, hoje eu tenho como conduzir mulheres, porque eu sei que é uma alma faminta viver tudo isso. Então, só de longe eu já sei o que é. A minha alma, ela já viveu essa experiência, já percorri esse caminho. E nós que passamos por desafios muito grandes, todas nós em alguma área passamos, é nessa área que a gente se torna guardiã. Então, guardiãs das outras. Muito, muito obrigada por estarmos todas juntas. Eu amo nossos encontros. Bom, Até breve. Deixa eu interromper a gravação.